Na Apologia de Sócrates, Platão apresenta um relato da defesa feita por Sócrates durante seu julgamento em Atenas, quando foi acusado de corromper a juventude e de não reconhecer os deuses da cidade. A obra, embora não seja um tratado filosófico tradicional, é profundamente filosófica em seu conteúdo, pois por meio das falas de Sócrates, Platão desenvolve temas centrais do pensamento socrático e da filosofia ocidental. Uma das principais ideias é a concepção de sabedoria como consciência da própria ignorância. Sócrates relata que o oráculo de Delfos teria dito que ele era o homem mais sábio de Atenas. Ao tentar refutar essa afirmação, ele conversou com diversos cidadãos considerados sábios, políticos, poetas e artesãos, e descobriu que, embora eles acreditassem saber muito, não eram capazes de justificar esse saber. Sócrates conclui que sua sabedoria residia justamente no fato de reconhecer sua ignorância diferentemente dos outros. Outro ponto importante é o compromisso inabalável com a verdade e com a integridade moral. Sócrates afirma que jamais deixaria de praticar a filosofia ou de examinar a vida, mesmo diante da ameaça de morte. Ele sustenta que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, frase que se tornou um dos fundamentos do ideal filosófico. A busca pela verdade, para ele, não é apenas uma atividade intelectual, mas um dever moral. Platão bem apresenta, por meio de Sócrates, a noção de que o verdadeiro bem não pode ser atingido por meio da riqueza, do poder ou da aprovação pública, mas apenas pelo cuidado com a alma e a prática da virtude. Sócrates se apresenta como um tipo de mosca enviada por Deus para despertar a cidade adormecida, forçando os cidadãos a refletirem sobre a justiça, a piedade e o bem. Além disso, há uma rejeição clara do medo da morte como justificativa para abandonar os princípios. Sócrates afirma que ninguém sabe se a morte é um mal e talvez seja até um bem. Ele mostra que mais importante do que viver é viver de forma justa. Essa postura revela um profundo compromisso ético e uma visão filosófica que subordina os interesses pessoais ao dever com a verdade e com a justiça. Por fim, Platão também sugere, de forma implícita, uma crítica à democracia ateniense, ao mostrar como a maioria pode ser levada por paixões e preconceitos, condenando injustamente um homem virtuoso. Assim, a apologia de Sócrates não é apenas a defesa de um homem, mas a exposição de um ideal de vida filosófica, ancorado na razão, na autocrítica e no amor à verdade. Na Apologia de Sócrates, Platão desenvolve a questão da consciência da ignorância a partir de um episódio central que marca o início da missão filosófica de Sócrates, sua experiência com o oráculo de Delfos. Segundo o relato, um amigo de Sócrates, Querefonte, foi ao templo de Apolo e perguntou a Pitonisa se havia alguém mais sábio do que Sócrates. A resposta da sacerdotisa foi clara: ninguém é mais sábio do que Sócrates. Sócrates, ao saber disso, ficou perplexo, pois não se considerava sábio. Movido pelo desejo de entender o enigma do oráculo, passou a interrogar os homens considerados sábios em Atenas, políticos, poetas, artesãos, na tentativa de refutar a afirmação da deusa e encontrar alguém realmente mais sábio do que ele. Durante essas conversas, Sócrates percebeu um padrão. Esses homens possuíam conhecimentos técnicos ou cargos importantes, mas acreditavam entender coisas que, na verdade, não compreendiam. Eles se mostravam confiantes em saber o que era a justiça, a virtude ou o bem, mas diante dos questionamentos de Sócrates, suas respostas se revelavam inconsistentes ou contraditórias. Foi assim que Sócrates chegou à famosa conclusão de que, se é sábio, é apenas porque reconhece que nada sabe, ou melhor, que não sabe aquilo que muitos fingem ou presumem saber. Platão, portanto, apresenta a consciência da ignorância como o primeiro passo do verdadeiro filosofar. Saber que não se sabe é, para Sócrates, uma forma superior de sabedoria, pois liberta o indivíduo da arrogância e o coloca no caminho da investigação honesta. Essa postura crítica e humilde é o que o diferencia dos demais. Sócrates não se contenta com crenças herdadas ou opiniões comuns. Ele exige razões e justificações, não aceita respostas prontas e convida os outros ao mesmo exercício. Assim, a experiência com a pitonisa não é um mero acontecimento religioso, mas um marco simbólico da vocação filosófica de Sócrates. A sabedoria atribuída a ele pelo oráculo não é a posse de um saber positivo, mas a atitude filosófica de buscar a verdade partindo do reconhecimento dos próprios limites. Isso transforma a ignorância em um impulso para o conhecimento e não em um estado de resignação.
Na Apologia de Sócrates, Platão descreve a acusação formal feita contra Sócrates como tendo dois principais fundamentos: não reconhecer os deuses da cidade e corromper a juventude ateniense. Dentre esses, a acusação de corromper os jovens assume um papel central na argumentação dos acusadores. E Platão, por meio da fala de Sócrates, desmonta essa acusação em diversas camadas. Sócrates começa por apontar que, além dos acusadores oficiais, Meleto, Ânito e Lícon, ele enfrenta também os preconceitos acumulados ao longo dos anos por calúnias populares. Muitas dessas acusações mais antigas, vindas de comédias e da opinião pública, o retratavam como um sofista, alguém que usava argumentos engenhosos para enganar e cobrar por ensinamentos. Sócrates afirma que nunca cobrou nada por suas conversas e que não ensina no sentido tradicional. Em vez disso, ele afirma apenas fazer perguntas e estimular a reflexão. No que diz respeito à acusação de corromper a juventude, Platão apresenta Sócrates interrogando diretamente Meleto, buscando clareza sobre o que significaria corrupção nesse contexto. Sócrates conduz um raciocínio lógico. Se alguém corrompe outro de forma deliberada, isso significa que deseja prejudicá-lo. No entanto, ninguém deseja ser prejudicado por aqueles que o cercam. Assim, se Sócrates corrompesse deliberadamente os jovens, estaria se cercando de pessoas más, o que seria incoerente e irracional. Se, por outro lado, a corrupção fosse involuntária, Meleto deveria instruí-lo e não levá-lo a julgamento, pois erros involuntários merecem correção, não punição. Além disso, Sócrates convida os presentes a se questionarem: quem, entre os muitos jovens que conviveram com ele, foi realmente corrompido? Ele desafia os acusadores a trazerem testemunhos de pais ou irmãos desses jovens que tenham se revoltado contra Sócrates, e mostra que, pelo contrário, muitos dos familiares estão presentes no tribunal para apoiá-lo. Isso enfraquece a tese de que sua influência foi negativa. Platão, com isso, constrói uma defesa filosófica e ética de Sócrates, revelando que a acusação de corrupção era, na verdade, uma reação ao incômodo que o filósofo causava ao expor a ignorância dos pretensos sábios e ao estimular os jovens a questionarem as autoridades. A corrupção, no fundo, não era moral ou cívica, mas sim intelectual. Sócrates ensinava os jovens a pensar por si mesmos, o que era visto como subversivo por uma sociedade acostumada à obediência e à tradição. Essa narrativa, portanto, denuncia o uso político e emocional das acusações, mostrando que o verdadeiro motivo por trás do julgamento era o desconforto que Sócrates provocava ao desafiar os valores estabelecidos. Ao fazer isso, Platão também reflete sobre os limites da democracia ateniense e sobre os perigos que uma sociedade corre quando pune aqueles que a convidam a refletir criticamente sobre si mesma. Na Apologia de Sócrates, Platão expõe com clareza a segunda parte da acusação contra Sócrates, a de que ele não acredita nos deuses da cidade e introduz novas divindades. Essa acusação, levantada principalmente por Meleto, faz parte do argumento de que Sócrates seria uma ameaça à ordem religiosa e moral de Atenas. No contexto ateniense, negar os deuses reconhecidos pela polis era considerado um crime grave, pois religião, política e vida pública estavam profundamente entrelaçadas. Sócrates enfrenta essa acusação com uma série de argumentos que revelam a inconsistência e até a contradição daquilo que lhe era imputado. Em sua defesa, ele começa por questionar Meleto de forma direta, como era de seu hábito, tentando obrigá-lo a esclarecer exatamente de que está acusando. Meleto diz que Sócrates é completamente ateu. Sócrates, então, mostra que essa afirmação entra em conflito com outra parte da acusação, a de que ele introduz novas divindades ou espíritos divinos, daimonia. A partir disso, Sócrates formula um raciocínio. Se ele acredita em seres espirituais, daimones, então necessariamente acredita em uma forma de divindade, pois os daimones são filhos ou servos dos deuses. Seria absurdo alguém crer na existência dos filhos-deuses e não acreditar nos próprios deuses. Ele compara isso com acreditar em coisas como filhos de cavalo sem acreditar em cavalos. Assim, ele demonstra que não é um ateu, como Meleto o acusa, mas alguém que possui uma forma particular de religiosidade. Além disso, Sócrates relata ao júri que desde jovem ouve a voz de um sinal divino, o daimonion, que não lhe diz o que fazer, mas o adverte sobre o que não deve fazer. Esse fenômeno é apresentado como uma manifestação pessoal e íntima da divindade, diferente da religião tradicional, mas ainda assim uma forma de crença em forças superiores.
Para Platão, essa experiência mística de Sócrates é uma expressão do vínculo espiritual que ele mantinha com o divino, embora não nos moldes dos cultos públicos da cidade. Por trás da acusão, Platão sugere que o verdadeiro problema não era o ateísmo, mas o fato de Sócrates não aceitar passivamente os mitos e as práticas religiosas tradicionais. Ao questionar os deuses mitológicos, os poetas, os ritos estabelecidos, e ao propor uma religiosidade mais racional e ética, Sócrates ameaçava a autoridade cultural e política dos que se beneficiavam da tradição. Sua crítica aos deuses antropomórficos e imorais, descritos por Homero, por exemplo, colocava em xeque a legitimidade dos valores difundidos pela educação tradicional. Assim, Platão transforma a acusação religiosa em uma discussão filosófica mais profunda sobre o que é realmente acreditar nos deuses. Ele mostra que Sócrates não nega a existência do divino, mas propõe uma relação mais racional, crítica e interiorizada com o sagrado, algo que, embora mais elevado em termos filosóficos, soava perigoso para os defensores da ordem tradicional ateniense. Na apologia de Sócrates há um momento central em que o próprio Sócrates toma a palavra e se defende diante dos 500 jurados da democracia ateniense. Platão, ao registrar esse discurso, constrói não apenas um relato histórico, mas uma verdadeira peça filosófica, em que a forma da defesa é, por si só, expressão do conteúdo que Sócrates deseja transmitir. A fidelidade à verdade, à razão e à justiça acima de tudo. Desde o início de sua fala, Sócrates recusa adotar as estratégias retóricas comuns aos tribunais de Atenas. Ele não usa apelos emocionais, não leva filhos para provocar piedade, nem recorre a embelezamentos discursivos. Pelo contrário, diz que falará com simplicidade, como está habituado a fazer, e que se dirigirá aos jurados como faria em uma conversa comum. Ao assumir essa postura, Sócrates marca uma ruptura entre a filosofia e a retórica dos sofistas, mostrando que o compromisso do filósofo não é com a persuasão, mas com a verdade. Ao longo da defesa, Sócrates responde ponto por ponto às acusações, como a de corromper a juventude e a de não crer nos deuses da cidade. Mas o que realmente se revela é uma atitude filosófica radical. Ele transforma seu julgamento em uma ocasião para questionar os valores da cidade, da democracia e da própria existência humana. Ele afirma que sua missão filosófica tem origem divina, enviada por Apolo, e que sua vida foi dedicada a examinar a si mesmo e aos outros, ajudando-os a buscar a sabedoria e a virtude. Uma das implicações filosóficas mais profundas surge quando Sócrates afirma que o maior bem para o ser humano é cuidar da alma. Ele diz que o objetivo da vida não é a riqueza, a fama ou o prestígio, mas a virtude, a justiça e o conhecimento de si mesmo. Com isso, inverte a escala de valores vigente em Atenas, onde o sucesso público e a lealdade à tradição eram mais valorizados do que a reflexão crítica. Ele também declara que, mesmo que fosse absolvido sob a condição de abandonar a filosofia, não o faria. Diz que preferiria morrer a viver calado, pois obedeceria antes ao Deus do que aos homens. Essa posição revela o sentido profundo da liberdade socrática. Sua independência em relação às pressões da sociedade e do Estado, fundamentada em uma obediência superior à razão e à justiça. Outro momento notável ocorre quando Sócrates minimiza o medo da morte. Ele afirma que ninguém sabe o que é a morte e, portanto, temê-la é uma forma de fingir sabedoria. Pode ser um sono sem sonhos ou a passagem para um lugar onde ele poderia continuar conversando com heróis e sábios mortos. O que importa, segundo ele, é nunca cometer injustiça, pois o mal moral é pior do que a própria morte. Ao fim do julgamento, mesmo condenado por uma pequena margem de votos, Sócrates mantém sua postura altiva. Rejeita a proposta de autoexílio ou de pagar uma quantia elevada como pena e sugere, ironicamente, que deveria ser recompensado com um banquete no Pritaneu, reservado aos benfeitores da cidade. Após a condenação, reafirma que nada de mal pode acontecer ao homem justo, pois a alma virtuosa está protegida por sua integridade. Desse modo, Platão, ao relatar a defesa de Sócrates, compõe um manifesto da filosofia como modo de vida. A defesa não é apenas jurídica, mas existencial. Sócrates, mesmo diante da menor da morte, permanece fiel aos seus princípios, convertendo o tribunal em uma arena para a demonstração da superioridade da consciência sobre a conveniência, da razão sobre a autoridade e da justiça sobre a sobrevivência. É a imagem do filósofo como mártir da verdade,
cuja morte inaugura uma nova ética baseada na autonomia da razão. No final da Apologia de Sócrates, após a sentença de morte ser pronunciada, Sócrates toma novamente a palavra para se dirigir aos jurados, agora já como um condenado. É nesse discurso final que Platão oferece uma das mais memoráveis reflexões filosóficas sobre a morte, expondo, pela voz de Sócrates, uma atitude serena, racional e profundamente ética diante do fim da vida. Sócrates começa dizendo que não guarda rancor dos que o condenaram, mesmo reconhecendo que votaram de forma injusta. Ele afirma que prefere morrer tendo mantido seus princípios a viver transigindo com a verdade. Essa postura reforça mais uma vez a noção de que o filósofo deve se preocupar com a retidão de suas ações e não com as consequências externas que delas possam advir. Sobre a morte em si, Sócrates apresenta duas possibilidades, ambas, segundo ele, não sendo motivo de temor. A primeira possibilidade é que a morte seja como um sono profundo e sem sonhos, e isso para ele seria um grande descanso. A segunda é que a morte seja uma mudança de lugar, uma migração da alma para outro mundo, onde poderia encontrar figuras como Homero, Hesíodo, Orfeu e outros sábios do passado. Nessa hipótese, a morte se revelaria como uma continuação da atividade filosófica, o diálogo, a busca do saber, o exame da alma. Platão descreve esse momento com solenidade e dignidade. Não há desespero ou revolta. Há um reconhecimento de que a vida virtuosa vale mais do que a vida longa. Sócrates diz aos que o ouviram que o verdadeiro mal não é a morte, mas a injustiça, e que aqueles que o condenaram terão de conviver com o peso de terem silenciado um homem justo. As implicações filosóficas dessa narrativa são profundas. Em primeiro lugar, ela propõe uma ética da alma. O valor da vida não está no corpo, na riqueza, na fama ou no tempo vivido, mas na qualidade moral do viver. Sócrates reforça que é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la, pois o mal verdadeiro é aquele que corrompe a alma. Além disso, ao tratar da morte com serenidade, Sócrates oferece um modelo de como o filósofo deve enfrentar o desconhecido, com razão, dignidade e coragem. A filosofia aparece então como uma preparação para a morte, não no sentido de antecipá-la, mas no sentido de viver de tal forma que ao morrer, nada reste a temer. Esse é um dos germes do que mais tarde será desenvolvido por Platão em obras como Fédon, onde a imortalidade da alma e sua purificação pelo conhecimento e pela virtude ganham maior elaboração. Por fim, esse discurso final transforma a figura de Sócrates em um símbolo, não apenas do filósofo que ensina por palavras, mas daquele que ensina por sua morte. Ao não ceder ao medo, ao não se humilhar para obter clemência e ao defender a razão até o fim, Sócrates se converte, nas palavras de Platão, em mártir da filosofia. Alguém que fez da vida uma busca coerente pela verdade e que encarou a morte como uma transição e não como um fim trágico. É esse momento final, elevado e quase sagrado, que confere à apologia o peso de um testamento filosófico. A morte de Sócrates, narrada com sobriedade por Platão, não é apenas o fim de uma vida, mas o nascimento de uma tradição, a da filosofia como vocação moral e existencial. O legado filosófico deixado por Sócrates, tal como foi imortalizado por Platão na Apologia, exerceu uma influência profunda e duradoura ao longo dos séculos, moldando não apenas a história da filosofia, mas também a ética, a política, a espiritualidade e a concepção do sujeito nas culturas helenística, romã, cristã, medieval, moderna e contemporânea. Essa herança tem como núcleo a valorização da razão, da consciência moral, da autonomia do pensamento e da busca pela verdade, mesmo diante da morte. Nas escolas helenísticas, como o estoicismo e o epicurismo, o ideal socrático de autodomínio e desprezo pelo medo da morte foi amplamente assimilado. Os estoicos, especialmente, viram em Sócrates o modelo do sábio imperturbável, que vive de acordo com a razão e a natureza, imune às pressões externas. Epicteto, um dos grandes estoicos, via Sócrates como o exemplo perfeito do homem livre, aquele que, mesmo em cadeias, permanece senhor de si. Essa visão foi também retomada por Sêneca e Marco Aurélio, que exaltaram a coragem moral e o compromisso com a virtude como as maiores expressões da liberdade humana. No mundo romano, a figura de Sócrates atravessou a literatura e a pedagogia como um ideal de cidadão ético. Cícero, por exemplo, o considera o pai da filosofia e reconhece nele uma revolução do pensamento moral.
A ideia de que o bem deve ser buscado independentemente das consequências ganhou força na ética republicana e nos manuais de conduta da elite romana. Com a ascensão do cristianismo, o legado socrático foi reinterpretado sob uma nova ótica. Apesar das diferenças fundamentais entre a fé cristã e a razão grega, os padres da igreja reconheceram em Sócrates uma figura quase profética. Justino Mártir e Agostinho, por exemplo, o viam como um pré-cristão, alguém que, sem conhecer Cristo, já seguia a razão divina inscrita na alma humana. Sua disposição para morrer por fidelidade à verdade foi lida como antecipação do martírio cristão. A noção de que há uma instância interior que orienta o homem acima da autoridade política, aquilo que Sócrates chamava de seu daimonion, foi associada à consciência cristã e à voz do Espírito Santo. Durante a Idade Média, o pensamento de Sócrates, transmitido por Platão e comentado por figuras como Boécio e Tomás de Aquino, ajudou a consolidar a ideia de que a filosofia é serva da teologia, mas com dignidade própria. A busca racional pela verdade, iniciada por Sócrates, foi incorporada ao esforço escolástico de harmonizar fé e razão. Sua metodologia do questionamento influenciou o método dialético das universidades medievais, e sua ética do bem interior ecoou nas discussões sobre a vontade e a liberdade. Na modernidade, o impacto do legado socrático se torna ainda mais explícito. Descartes, por exemplo, adota uma atitude radicalmente socrática ao desconfiar de todo saber estabelecido e buscar a certeza apenas na razão. Kant herda diretamente o espírito socrático quando afirma que a autonomia moral consiste em agir segundo a razão e que a dignidade do ser humano reside em sua capacidade de legislar moralmente para si mesmo. A máxima kantiana age de tal modo que possas querer que a tua ação se torne lei universal, tem forte ressonância com a ética socrática da consciência e da universalidade moral. No pensamento contemporâneo, o legado de Sócrates aparece com novas roupagens. A figura do filósofo como crítico da sociedade e das ideologias, que desafia as normas dominantes para libertar o pensamento. Ressurgem autores como Nietzsche, que, embora critique Sócrates, reconhece seu papel fundador. Em Foucault, que retoma o modelo da parresia socrática, a franqueza do dizer verdadeiro, e em Habermas, que vê no diálogo racional socrático o modelo originário da ética discursiva. A figura de Sócrates como símbolo da liberdade de expressão e da resistência ética às opressões também é evocada em contextos políticos, como em movimentos de direitos humanos e na defesa da educação crítica. Assim, o legado filosófico de Sócrates ultrapassa sua época. Ele se transforma, renasce e dialoga com diferentes tradições ao longo da história. De mestre da consciência individual na polis ateniense, ele se torna referência de integridade moral, liberdade de pensamento, resistência à tirania e fidelidade à verdade. Uma figura viva que continua a inspirar o espírito crítico em todas as eras em que se busca justiça, sentido e dignidade.